uma amiga, irmã de Cristo, que eu admiro muito, né? Faz tempo já. Eu rasgo a seda dela, que a Tânia rasga a seda da gente, né? Ela tá meio comportadinha nos últimos dias, viu? Mas ela não é comportadinha assim, não, ela é meio doida. Agora ela se converteu, né? Ela tá melhorando. Você verá nele uma condenação de pobre em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Ah, gente, não, a gente está falando com o celeiro de missões. Boa noite, igreja. Aí sim, gente. Glória a Deus. É assim mesmo. Gente, vocês viram o jeito que o pastor Jurandir me apresenta, né? Só para vocês entenderem tudo isso, eu fui aluna do pastor Jurandir num curso de teologia para todo mundo entender. Há muitos anos atrás, eu fui aluna dele, então vocês imaginam como eu dei trabalho na sala de aula. Então ele me conhece depois que ele me conheceu, eu, Ricardo, como pessoas e membros da igreja. Então ele tem essa maneira carinhosa de me tratar e eu, assim, sou muito grata a Deus, desde quando ele deu aula para mim. Mas hoje, quando você admira alguém muito e você sabe que essa pessoa te ama, você sabe que é a maneira que o Espírito Santo mostra se estou presente aqui. Então a amizade do pastor Jurandir para mim é o Espírito Santo falando assim, estou aqui. Então essa sempre assim é o carinho, o amor que ele tem e é palpável, né? Dá para sentir, né? Deus abençoe. Vai ter que me aguentar por mais anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o meu óculos está quebrado, quebrou as perninhas, mas vamos assim. Então, vou fazer uma campanha aí, né? Não, amanhã eu vou colocar parafusinho, gente. Vou convidar vocês a abrir em 2 Reis, capítulo 5. Amém? E nós vamos até o versículo 19. Glórias a Deus. Enquanto vocês vão procurando aí, vocês vão dando aleluia. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. O pastor já colocou aqui, ó, que bênção demais, gente. Eu acho essa igreja muito rica. Amém. Vocês que estão abrindo aí, gente, mais uma vez vou falar para vocês que nos visitam aqui, ou vocês que já estão aqui, para você que não tem uma Bíblia, gostaria muito de abrir e acompanhar as mensagens, ler junto com a pessoa que estiver ministrando a palavra, procure os pastores, a liderança dessa igreja, para que a gente possa te presentear com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a sua espada. Você vai lutar com ela. Você vai vir para cá, vai meditar sobre ela, vai. Mas você vai entender que ela é a sua espada. Assim como a gente não quer esquecer o celular, nós vamos pegar a Bíblia e a gente não vai esquecer para nenhum momento, nenhum lugar que a gente esteja. Que é a maneira que o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te apresentar, Senhor, o celeiro de missões nessa sexta-feira, Pai. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Cada uma dessas pessoas que disseram sim para essa noite de sexta-feira, Pai. Estão aqui, Senhor, simplesmente pelo teu convencimento, amado Espírito Santo. O Senhor os convenceu e os trouxe até aqui, Senhor. Senhor, quero te pedir, Senhor, fale no meu lugar, Pai, que não tenha nada de mim, somente de ti, Senhor. Traga sobre a igreja, sobre cada um de nós, o entendimento, Senhor, sobre essas águas que saram, Pai. Traga, Senhor, sobre os nossos corações, a nossa mente, Pai, que nós precisamos estar aqui de verdade. Traga cativo, Senhor, todos os pensamentos que por um momento pode sair daqui, Pai, para pensar no que vai comer, no que vai fazer depois de sair daqui. Espírito Santo de Deus, pousa sobre esse lugar. E queremos te apresentar, Senhor, de forma especial hoje, o bairro da Água Quente, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos aqui com 1% da população desse bairro. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, visite agora as casas, Pai. Cada uma das casas, Senhor, nós sabemos que nós não conseguimos entrar.
Talvez nem seremos bem-vindos, mas o Senhor pode entrar. Sabemos que o Senhor é um Deus gentil, amado, que bate a porta, mas nós sabemos que o Senhor pode entrar, porque muitos estão com um vazio tão grande dentro do seu coração. E ao sentir a tua presença, eles vão poder entender que esse vazio tem certinho o tamanho do seu nome, Senhor Jesus. Nós te agradecemos muito em teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje vocês vão ter paciência comigo com esse óculos. A cura da lepra de Naamã, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor deu vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse a ela. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel disse: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio de Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meus braços. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém? Até aí, gente. Glórias a Deus. Gente, nós estamos falando de alguém muito importante. Alguém de grande assim status, que era Naamã. Só que a gente começa essa história entendendo que houve uma guerra
entre Israel e a Síria, e eles pegam uma menina e levam cativa. Essa menina é usada fortemente pela mulher de Naamã, para a mulher de Naamã, para explicar que existia cura pelo aquilo que ela estava vendo no Senhor dela ali. Mas a gente está entendendo de alguém, um comandante de guerra. Esses caras, a história já começa a contar que era um cara que já tinha vencido Israel. Você imagina que ironia nisso tudo? Imagina uma guerra acontecer entre eu e você. Você perde a guerra, eu venho adoecer fortemente e eu preciso de você, sendo que eu peguei algo que é seu, trouxe para mim. É algo mais maluco impossível. E daí você fica vendo toda essa história, todo esse contexto, para um grande comandante de exército. Isso traz forte ao meu coração, que ele já adoeceu, porque Deus começou um processo ali. Nós sabemos, todos nós, que a nação de Israel é a nação amada do Senhor. Sempre foi. E até nos momentos que ela falha, que ela perde, que é um momento desse, que ela perdeu porque ela pecou, a gente vê Deus em cada detalhe, até nos momentos que eles estavam sofrendo. O que eu quero levar vocês ao momento que Naamã chega em Israel, com uma carta do rei dele, para ser curado. Vocês veem que aquele rei, ele não está preparado? Ele imagina que vem de novo uma confusão? E a gente vê esse homem tão importante. Tenta imaginar, gente, alguém muito importante. Vocês, cada um de vocês. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês se sentem muito importante. É ou não é? Cada um de vocês se ama muito e se coloca num grau de importância. E de repente você ter que se rebaixar. Porque você precisa que o processo comece em você. Nós temos o banho que vai acontecer com Naamã, e que são 7 vezes o profeta Eliseu manda ele entrar. Só que no primeiro momento que Eliseu dá a ordem para o servo levar para Naamã, ele olha e fala assim: é sobre isso? Esse homem não podia ter saído e ter me curado? A mesma coisa acontece com a gente. A gente se acha tão importante, mas tem palavras que a gente não aceita receber de algumas pessoas, e de como essas palavras chegam para nós. Não, eu sou muito importante para isso. Não aceito receber isso. Já viu quando você precisa de uma palavra de correção, de mudança? Depende de quem fala com você, você não aceita. Mas nós precisamos entender que Deus vai usar qualquer pessoa, mesmo que você seja uma autoridade de tamanha importância. Nós vemos aqui no capítulo aonde Eliseu, o servo de Naamã, fala para ele assim, ó. O momento que Eliseu fala assim, ó, vai e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que Eliseu ia sair, ia fazer uma cura, ia convocar o Senhor. Ele sai dali furioso. E os servos dele falam assim: meu pai, se tivesse te pedido algo mais difícil, você não teria feito? E eu quero convidar você, nessa noite, a gente ir para o primeiro banho. O primeiro banho, a gente está falando aqui sobre a humilhação, de buscar cura com o seu inimigo. O primeiro momento, fiquem imaginando Naamã entrando a primeiro momento no rio. O momento que ele aceita o conselho dos servos. Como fala, meu pai, eu acredito que é um filho, que falou: pai, se tivesse pedido algo mais difícil, você não teria feito? O nosso tema das sextas-feiras agora é águas que saram, né, pastor? Águas que saram. E nós estamos diante do pequeno Rio Jordão,
muito barrento. E esse comandante do exército, ele fala assim, tantos rios que eu podia ter entrado. E os meninos, os servos convencem ele a entrar naquele rio simplesinho, barrento. Imagina ele entrando, a humilhação que foi para ele entrar a primeira vez. Imagina como ele era muito importante, a comitiva que não estava junto com ele para trazer a segurança e ele entrar. Foi necessário para alguém que tem uma escala, assim, uma escala muito alta, um alto escalão de posição, de posicionamento, descer para ser curado? Então eu falo para vocês, o primeiro banho foi o banho da humilhação. O momento que Naamã precisava se humilhar para emergir nessas águas, a qual ele mesmo olhou para o Rio Jordão e falou, esse rio tão pequeno, com tantos rios, por que eu tenho que vir por aqui? A humilhação de entender. Um processo de purificação, de santificação que começa pela humilhação. A gente fica pensando, fala, mas tem que começar por essa parte, Senhor. Fala comigo que eu já entendo rápido. Mas vocês podem ver que um processo de santificação através da água começa com a humilhação. Eu fico imaginando Naamã entrando dentro do rio, olhando para até o subordinado dele. Eu imagino que em todo lugar tem aqueles amigos que estão tudo rindo. Ah, será que a gente quer ver se for um cura? Vamos ver se isso é real. Tem pessoas que elas não estão com você, gente. Tem pessoas que elas parecem estar com você, mas elas não estão com você. Porque elas estão tirando sarro. Você imagina a humilhação daquele homem? Ele ficou nu na frente da comitiva dele. Ali a preocupação dele é que não estava nem aí para quem estava olhando de Israel. Não era importante para ele mesmo porque ele já tinha vencido aquele povo. Mas a humilhação de estar ali pedindo ajuda naquele lugar. Por que um processo de cura dentro de nós começa com a humilhação? Porque a maioria de nós não vai pedir perdão, gente. Gente, lembra lá atrás? Ele venceu Israel. Ele pega uma menina da sua casa, traz como escrava para sua mulher. Você imagina ele está nesse território. Por que humilhação? Porque o processo de cura que tanto você deseja, que está dentro do seu coração, o processo que você quer, eu quero as águas que venham me sarar, eu quero a cura por essa doença física, eu quero a cura para o meu coração, ele vai começar pela humilhação. Nem consigo me imaginar. Eu tenho um pastor, que é tio do Ricardo, que um momento de desespero, de muita dor que eu estava atravessando, só para vocês terem noção, não vou colocar para vocês a situação aqui, mas era uma situação em que naquele momento eu era uma vítima. Eu e o Ricardo não merecia o que estava acontecendo. Só que o choque foi tão grande, não sei se vocês já passaram por isso, decepções tão grandes, que arrebenta, que rasga a sua alma, que rasga o seu peito. E esse pastor, tio do Ricardo, falou para mim o seguinte, ele falou, Nele, você vai precisar caminhar para pedir perdão. Ah, gente, tudo que você não quer ouvir é isso. É sério que eu vou ter que pedir perdão. Eu vou pedir perdão, mas eu estou certa. Não foi eu que fiz nada de errado. E naquele momento, eu olhava para ele, o Ricardo ficou até muito bravo naquele momento. Eu sabia que eu precisava caminhar e eu não sabia como que eu faria aquilo. Não sabia. Como que eu vou caminhar para o processo pedir perdão por alguém que roubou a minha filha e levou cativa? Como que eu vou pedir perdão para alguém que me machucou? Ah, eu quero milagres de Deus. Como, gente? E naquele momento foi desesperador, porque ele falou para mim assim, ajoelhe, clame ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar. E foi o que aconteceu. Em 7 dias eu consegui caminhar em direção da pessoa. Se vocês perguntarem como estava o seu coração nele, claro que estava machucado. Mas eu caminhei. Sabe o que eu imaginava quando você vai pedir perdão para alguém? Que vai ser recebido que nem Naamã foi recebido.
Eliseu pode até não ter saído naquele momento, mas Eliseu deu a solução para ele. Entre 7 vezes no Rio Jordão. Ele em nenhum momento desprezou. O que você imagina quando você for pedir perdão para a cura que você precisa? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A falta de perdão, ela adoece a alma. Você carrega a pessoa junto com você. Você vai dormir, a pessoa está com você. Você acorda, ela está com você. Vem feridas no seu corpo que você nem imagina. Tanta gente hoje que você vê doente, pode ter certeza, não começou fisicamente, começou emocionalmente. Às vezes foi uma decepção tão grande, machuca. Nós que somos missionários, a gente faz um trabalho em que a gente está nas ruas, a gente vê muita gente na rua. Vocês imaginam o quê? Vocês imaginam que nas ruas estão o quê? É tudo gente que não conhece o Senhor, não sabe nada, vocês não têm noção. Tem gente muito decepcionada. Ela teve uma decepção tão grande, ela não conseguiu se levantar. Ela não conseguiu se perdoar. E isso acontece comigo, com você hoje. A falta do perdão. A falta de se humilhar. E tudo que você imagina que quando você for pedir perdão para alguém que te machucou, a pessoa vai olhar e vai ser humilde também. O que aconteceu comigo? Não. A pessoa olhou e falou assim: vou te dar o perdão genuíno. Eu olhava e não acreditava. Nessa hora você tem um ataque de pelanca, gente. Você fala: Espírito Santo, você mandou eu vir fazer um negócio desse. Tive um ataque de pelanca na hora. Porque você não quer fazer aquilo, daí você faz, a pessoa tira um sarro da sua cara ainda. Faz: vou te dar o perdão genuíno, o perdão do Senhor. Só que o que aconteceu depois? Naquela hora eu não entendia muito bem, mas na hora que eu saí de perto, o Ricardo ficou mal, sabe? Eu fiquei. Eu falei: amor, o que a pessoa falou? Eu falei: falou isso, mas vamos seguir. Sabe quando você segue em obediência? Só em obediência a Deus. Vamos fazer o que Deus mandou. No dia seguinte aconteceu uma situação de nudez da parte da pessoa. A pessoa precisava muito de mim. A hora que a pessoa chegou perto, eu não estava esperando. Eu vi o meu coração cheio de amor. Eu sei que vocês vão falar assim: quanto romantismo, menino, para falar sobre perdão. Mas não é. Aconteceu. Eu estou testemunhando para vocês que o meu nível de humilhação, a hora que eu vi a pessoa precisando de mim, meu coração tinha tanto amor. Daí que eu fui entender, eu falei: nossa, é isso, Espírito Santo de Deus. O Senhor me fez caminhar, me humilhar. E até hoje, gente, sempre que eu olho para a pessoa, eu lembro de tudo aquilo que aconteceu. Isso vai para 4 anos. Eu lembro, claro que você vem a lembrança. Mas na mesma hora vem a lembrança qual? A lembrança que o Espírito Santo encheu meu coração de amor, que eu não sabia, eu queria arrancar a roupa do corpo para dar para ela. Porque o perdão é isso, gente. O perdão é isso. Como que nós vamos orar o Pai Nosso? Presta atenção na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso fala que nós vamos perdoar, assim como a gente quer o perdão do Senhor, assim como nós estamos dando perdão, não é assim? Temos orado, feito essa oração, sem perdoar. Não. Até aqui sim, né? Eu não preciso caminhar junto. Quem já ouviu isso? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando: eu não preciso caminhar junto. E eu fico imaginando o profeta Eliseu sabendo quem está lá fora e falando: aqui não, devolve a nossa menina. Você vê que não tem nenhuma negociação sobre isso. Existe um perdão, gente, sobrenatural. Algo incrível, que é esse primeiro banho de Naamã. Gente, eu vejo ele entrando no primeiro banho, aquele nível de humilhação que não é brincadeira. Eu estou falando porque acabei de contar para vocês. É humilhante demais você pedir perdão para a pessoa que machucou você. Mas você vai. Imagina, a pessoa traiu você. Você vai pedir perdão. A pessoa nem consegue conceber, mas ela está tão fechada na vida dela que ela não consegue ver. Eu imagino Naamã no primeiro banho, ele olhando assim, sabe, com os olhos que nem eu estou olhando para vocês assim, ó. Que vergonha, meu Deus. Que honra vou ter depois disso tudo. Aquele momento que deve ter demorado. A gente lê, entrou 7 vezes. Mas imagina o primeiro banho. O primeiro banho não deve ter sido brincadeira. O segundo banho que eu coloco aqui é a perseverança. Ele tinha que vencer o desânimo. Porque ele estava no meio do deserto. Quem aguenta o processo? Ninguém, gente. Imagina Naamã lá no segundo banho,
a segunda vez que o cara é comandante do exército, um Zé Ruela do profeta, que se ele pudesse, ele pegava, fazia cócega com aquele cara, que já tinha levado mesmo Israel. O cara vira, a hora que eu fico imaginando Naamã entrando a segunda vez, tipo assim, ó, a hora que eu preciso sair daqui eu acabo com você. Eu nem para sair você foi capaz. E ali começa o processo do quê? Nós cantamos aqui que as águas é o próprio Deus. Nós estamos vendo aqui, ó, temos várias águas. Nós estamos numa noite de águas que saram. Quem é a água, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Porque senão vocês vão falar assim, precisamos ir para o Rio Jordão para a gente mergulhar lá. Não é onde ele estava, era o que Deus fez ali. Era quem era Deus através do Rio Jordão. Ali começou um processo que só Deus podia fazer. Você que está cuidando de pessoas, que está discipulando pessoas, entenda, faça, cuida, faz o seu trabalho. Mas não desanime. Ai, menina, eu já convidei a pessoa para ir à igreja, eu já tenho orado por ela. Meu, não muda, essa família não muda. Essa parte não é sua. Essa parte é do que aconteceu com Naamã lá dentro da água. Quem era a água que começou o processo? E imagina Naamã lá embaixo, gente, entrando a segunda vez e olhando vocês tudo. Eu sou Naamã e olhando para vocês. Vocês tudo. Já é o segundo banho, nada. É igualzinho. Porque é o que mais tem descrente. Ele entrou, obedeceu, perseverou. Eu disse, já cheguei até aqui, vou seguir. A perseverança, o processo, ele não é fácil. O processo ele demora. Tem alguns processos, gente, que demoram anos. Eu perdi recentemente uma amiga de oração. Ela tinha os 2 joelhinhos com 2 calinhos no joelho. E eu fiquei tão mal, fiquei ruim os 3 dias. O Ricardo teve que ter muita paciência comigo, porque eu senti o baque de perder, porque eu perdi um intercessor. Vocês todos têm noção do que é um intercessor? Perderam o intercessor, porque nós sabemos que ele está voltando para o céu, para aquele lugar que lhe pertence, mas nós aqui perdemos o intercessor e eu perdi ela. Alguém de muita oração. Gente, o dia que ela me contou que ela orou 30 anos pelo filho dela, que disse que ele entrava dentro de casa drogado e bebendo. Ele entrava quebrando tudo, e ele falava o que com a mãe? Ele falava que ele ia matar ela. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? E essa mulher, todo mundo falava, pega esse rapaz, põe ele para fora. Não aceita ele aqui em casa não. Que é o que a gente mais escuta quando a pessoa está atravessando um processo desse. Não, você não precisa continuar com isso. Mas belezinha demais. Continuou, permaneceu firme. 30 anos, a ponta dos seus joelhinhos. O dia que ela me mostrou, ela falou, ai, neném, tem uns calinhos no joelho. Me deu uma vergonha. Pastor Andrei, eu achava que era intercessor daquela hora. Eu olhei para ela e fiquei, meu Deus, onde Deus ia me trazer, Senhor? Mas eu sabia que Deus estava fazendo o que Ele fez com Naamã. Ele estava fazendo o processo nele. Vamos sair dessa futilidade onde você vive. Você com os teletubbies da sua vida e vamos para águas mais profundas que já deu. E daí ele me apresentou essa pessoa muito especial. E ela me apresentou um processo de perseverança que durou 30 anos. Quem está pronto para orar 30 anos aí por uma alma? É difícil, né? Se você que está orando por alguém, não pare. Continue intercedendo. Nem que demore 100 anos. Vamos deixar para o especialista finalizar isso. Talvez não veremos. Mas o que é mais importante, é o que eu sempre falo aqui, é a gente chegar no céu e Jesus olhar para nós, na hora que Ele for enxugar nossas lágrimas, Ele falar que Ele não nos conhece. Oh, caramba, Deus, eu sou d'água quente. Entendeu? Gente, o terceiro banho de Naamã foi a fé inconstante. Eu acredito que a hora que ele estava lá dentro, no terceiro banho, e é uma coisa que acontece muito com a gente, já aconteceu com vocês da fé e ficar meio assim, ela não tá aquela coisa, você fala, nele, fé, se for de um grão de mostarda, ela move montanhas, e ela move, mas já chegou ao ponto de você duvidar? Porque tem pessoas que acreditam que Deus
é o Todo-Poderoso. Se você perguntar, fala assim, não, para mim Deus é o Todo-Poderoso. Só que na hora do milagre ela não acredita que Deus pode fazer. Então é uma fé inabalável. Eu acredito que nesse terceiro banho, a hora que ele mergulha e ele levanta e ele vê as feridas, fala, que palhaçada. Fui trazida até aqui para me ser humilhado diante de Israel, diante desse povo que eu tinha vencido, que eu tinha levado cativo. Eles estão me castigando. Já passou isso na sua cabeça? Ah, Deus, estou passando por isso porque o Senhor está me castigando. O Senhor está me machucando. Nem sei se o Senhor está aí. Nem sei se o Senhor me escuta. Já chegou a um nível tão baixo assim, de você chegar no nível... Estou falando isso para vocês, gente, porque eu já cheguei nesse lugar onde eu cheguei a duvidar. Eu falei, meu, será mesmo? O Senhor está aí? Porque olha só, Senhor. E nessa água, dentro desse banho, eu vejo Naamã como eu já tive um dia. Teve um momento, desse momento que eu estava atravessando muita dor, eu fui abrir a palavra, porque eu leio a palavra todos os dias. E eu estava justamente no capítulo daquele dia que falava sobre os humilhados ser exaltados. Mas falava sobre se examinar e ver. Gente, vocês acreditam que nessa água, nesse Rio Jordão, que essas águas barrentas do jeito que eu estava lá, o Espírito Santo falou para mim, eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo, mas lembra nele lá atrás, quando você causou? A gente esquece, né? Quando a gente machuca. Quando ele falou para mim, quando ficou claro, ele revelou todo o processo do que eu tinha feito. E estava ali quase caindo no chão. Por bem menos daquilo que estava acontecendo comigo, eu procurei o Ricardo e falei. Porque o Ricardo também estava vivendo o mesmo processo de dor. Eu falei, amor, eu tenho uma coisa para te falar. O capítulo de hoje da Bíblia está falando sobre nós. O Ricardo estava tão mal, porque a gente estava muito mal, a gente estava atravessando um processo. Não sei se você está nesse processo. Mas tem momentos que a gente está com muita dor, que a gente está sozinho. A gente olha, a gente não consegue ver Deus. Só que dentro dessa fé abalada que estava nesse banho, o Espírito Santo foi claro. Lembra do que você fez dele? Lá atrás. Nossa, ele veio vindo. Vocês entendem que isso é possível? O Espírito Santo trazer tudo aquilo. Ele trouxe para me culpar? Ele não trouxe, porque Deus não é um Deus acusador. Ele trouxe para eu entender que hoje eu estava vivendo um pouco daquilo que eu causei atrás. E ali começou um processo do quê? De águas que estavam sarando a minha alma. Gente, estava me transformando numa pessoa que eu nunca podia imaginar. Uma pessoa mais sensível ao Espírito Santo. Uma pessoa que estava sendo lapidada na dor. Uma pessoa que olhava os braços, assim como Naamã, e via as lepras caindo. Só naquele momento que eu entendi que o Senhor começou um processo de perdão sobre a minha vida. Foi muito difícil. Porque eu precisava reconhecer tudo aquilo. E ainda apresentar para o Ricardo. Amor, lembra que eu fiz isso? Lembra que não estava certo isso? E o Ricardo olhou para mim. Isso foi trazendo mais leveza para nós. E esse pastor que eu falei para vocês no início, ele falou que me conduziu ao perdão. Ele falou assim para mim, assim: vocês vão ver que um coração amargurado, um coração fechado, ele não fica só nos dois. Por exemplo, eu e Ricardo, amargurado, fechado, não ficaria só nós dois. Transbordaria a ponto de derramar sobre os outros. O que iria acontecer? Nossos filhos cresceriam com a mesma mágoa, formaria no coração a mesma mágoa. Os nossos amigos, eu não é, se eu contar para o pastor Andrei aqui, que o Acácio puxou meu cabelo, ele vai ficar triste com o Acácio. A gente está falando uma coisa muito simples, mas a pessoa, ela traz a dor para ela. O quê? Já aconteceu coisas, José que está aqui, ele trabalha junto comigo. Já aconteceu coisas com o José, que aquilo me entristeceu a ponto da fúria vir. A gente quer o quê? Tomar a frente. Você quer tomar a frente da proteção da pessoa.
Mas não é sobre isso, é sobre o Senhor nos examinar. Amém? E nós vamos agora para o quarto banho em que eu falo sobre a reputação. A gente tem a passagem em que Naamã, ele fala assim que Eliseu não foi capaz nem de sair. Nem de sair. Você vê, gente, nós estamos falando de um profeta, a gente imagina que todos eram muito fofinhos, não é assim que a nossa versão da Bíblia? A gente olha para eles e fala, nossa, eles são tão lindinhos, eles choravam. É claro que a gente sofre junto com eles, porque eles eram verdadeiros mártires. Só que a gente vê que Eliseu não sai. E a reputação daquele comandante está em questão. E eu quero perguntar para vocês, a que ponto o seu coração, a sua vida está preparada? E se você está pronto para ser curado através dessas águas que vai jogar a sua reputação lá embaixo? Não, mas eu não, né? Eu sou até aqui. A que ponto você está preparado para viver um processo de santificação, de cura? Que as lepras vão cair. Mas você vai precisar ceder. Você vai precisar renunciar. Você vai precisar deixar sua reputação. Quem está pronto para um processo desse, que é o próprio Deus que vai fazer? Gente, concordam comigo que Eliseu não estava lá fora. O banho todo aconteceu, ele obedecendo, entrando e saindo. A cada momento que ele saía, ele olhava, as feridas continuavam ali. Quanto a ver com a gente hoje? Quantas vezes estamos num processo que até caminhamos com Deus, estamos junto dele, a nossa vida é transformada, só que ainda a gente olha, existe as lepras, existem as feridas, existem os pecadinhos de estimação. Não, mas isso aqui é pouquinho. Tem pessoas que elas não estão preparadas para receber um homossexual aqui dentro da igreja, um travesti. Se entrar aqui dentro, talvez a igreja inteira escandaliza. Mas eu não olho para ela. Ela não lembra hoje que ela mentiu, que ela ia para um lugar e foi para o outro. Daí você fala, nossa, nego, mas é uma mentira. Não, são as leprazinhas. E você está mais preocupado com o irmão que entrou na igreja. Não, mas se a gente vai ter agora travesti aqui na igreja, a gente vai ter homossexual. Nós precisamos ser a igreja sarada, curada, nessa água que é Deus, para que a gente possa fazer o quê? Curar os outros. Nego, mas é nós que vamos curar? Não, não é nós, mas a nossa vida, ela é um testemunho vivo para abraçar aqueles que estão machucados, para aqueles que estão rejeitados, para aqueles que ninguém quer. E eu creio em nome de Jesus que essa igreja está preparada para receber qualquer pessoa aqui dentro. Eu creio que nós, cada um de vocês que estão na cadeira, até as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, já entendeu, eu quero fazer parte do celeiro de missões, porque eu quero me tornar um missionário, porque eu quero abraçar aquele que o mundo tem desprezado. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, desprezado entre aspas, porque os bares, os lugares, os centros de macumba, você precisa ver o jeito que está recebendo. Meu marido trabalhava de Uber, e ele pegou uma viagem, pegou uma menina que chorava dentro do carro. O Ricardo foi querer colocar uma mensagem da nossa igreja para ela, para falar para ela que nós estamos aqui e tal. O que ela virou para ele e falou? Ela falou, não, eu frequento um centro em que os guias não deixam eu ir em lugar nenhum. Olha só. E eu fui um dia numa igreja cristã, só que a hora que eu entrei na igreja, eu fui muito mal recebido, porque as pessoas mal olharam na minha cara. Gente, chegou no centro, vocês precisavam ver. A menina contou para o Ricardo. Foi muito bem recebida. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos com as lepras, é só olhar. De quantas vezes entramos no banho para ser purificado? A gente já entrou 4, mas não viu. Então a gente não tem perseverado. Vamos descer mais uma vez. E a gente vê o momento que Naamã, ele entra nesse quinto banho, que é a rendição. Ele se rende ao Senhor. Eu sinceramente, gente, eu imagino agora ele já
Diferente dos primeiros momentos, que ele entrava, era mergulhado e saía e continuava vendo as lepras, eu acredito que no quinto banho, ele se rendeu ao Senhor. Ali já tinha passado um nível de humilhação muito grande. Ali ele já olhava, eu sou Naamã, vocês estão tudo rindo de mim porque nada acontece, mas ali aquele homem já estava rendido ao Senhor. Ali o Espírito Santo convenceu ele da cura. Ali ele não queria saber de mais nada, ele estava rendido ao Senhor. Eu desejo que essa noite você venha render o seu coração ao Senhor. Nele, você não tem ideia, eu tenho algumas coisinhas que eu preciso resolver. Se renda ao Senhor, porque tem um monte de gente olhando. O que as pessoas pensarão de mim? Nesse momento, Naamã não queria mais saber de nada. Ele estava rendido. E ali começa um processo de cura. Nele não viu nada disso na Bíblia. 7 banhos. Vocês não imaginam que foi rápido. Entrou 7 e saiu. A cada banho Deus se revelava a ele. Em Amós 3:7, depois quando vocês estiverem em casa, tenha curiosidade de procurar, fala que Deus se revela aos seus profetas. Amém. Você está falando que Naamã virou um profeta? Eu creio que ele nunca mais foi o mesmo. Até porque o nosso último versículo fala que ele entendeu que só existe um Deus e esse Deus está em Israel. Ele reconhece ele. Vocês veem que não é uma história tão perfeita com um final feliz? Quando vocês vão lendo, porque vocês falam assim, mas ele não podia ter feito isso. A gente vai se cobrar várias coisas. Ele não podia ter se posicionado. Ele vai mostrar, essa passagem mostra nós, nesse processo de santificação. Quantas coisas poderíamos fazer, né? E não fizemos. Esse momento de rendição traz sobre a vida de Naamã a cura, a ponto dele trazer a pele dele estar restaurada, que é o 6º banho. Ele vê a cura. A hora que ele entra a 6ª vez, o corpo dele já começa a ter pelezinha de nenezinho, perfeito. Incrivelmente, ele já está alucinado. Por quê? Mas quando que o milagre começou? Para mim, começou no 5º banho. Quando ele se rendeu ao Senhor. Independente do que aconteça, eu estou aqui. Vocês concordam que Deus não consegue desprezar um coração quebrantado nesse nível? Ele não consegue, gente. Nele. O cara matou um monte de gente, estuprou não sei quantas pessoas. Você não sabe o que o cara fez, agora você vem falar para mim que o Deus não consegue desprezar. Se esse cara tiver quebrantado, gente, é mais fácil ele chegar lá em cima e Deus o reconhecer do que Deus me reconhecer, do que Deus nos reconhecer. É capaz de nós nos tornarmos frequentadores de igreja e Deus reconhecer um cara que foi assassino e estuprador, só que ele está quebrantado, assim como Naamã, estava rendido aos pés do Senhor. Daí quando começa a sair as feridas todas, cadê os missionários para entender que esse bebê agora, esse bebê espiritual agora está crescendo, está desenvolvendo? Não sei. Não sei não. Fez muita coisa errada, não sei se melhorou. Não é assim o olhar? Fiquem imaginando a conversão de Saulo, gente, para Paulo. Conversão de Paulo, eu fico imaginando a hora que os discípulos viram ele chegando com Barnabé. A galera deve ter feito. Eu, né, pastor? Fala a verdade. Você, Paulo, chegando, para com isso. Esse cara não se converteu. Esse cara veio aqui para matar nós tudo, ele está disfarçado. É assim que nós temos nos comportado diante da transformação, da santificação que acontece. Gente, essa água, vocês têm que olhar e ver assim, vocês não podem olhar e ver água. Vocês têm que ver o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse poder maravilhoso que nos santifica e purifica. O nosso último banho, eu coloquei aqui, águas que saem. Puxa, saco da bastante. Coloquei isso.
curado. Por quê? Nunca mais foi o mesmo. Naamã nunca mais foi o mesmo. Meu, a hora que ele sai daquele banho, a hora que ele olha com autoridade de novo, que daí na hora já subiu de novo a autoridade, só que daí naquela hora era a autoridade mesmo. Não tem outro Deus, como esse Deus de Israel, só existe esse. Ele reconheceu, gente. Ele reconheceu em 7 banhos que aconteceu ali, o que nós estamos levando a vida inteira para entender. Ah, Nene, eu vou continuar com a minha vida do jeito que está. Não pode. Essas noites são para nos santificar e purificar. Ah, Nene, você não tem noção o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Nós também atravessamos luta, atravessamos batalhas, enfrentamos os nossos gigantes. Mas nós temos um entendimento. Ou eu vivo sobre obediência ao Senhor. Ah, mas eu queria isso. Não, mas eu abro mão porque eu vou viver. Eu faço isso pelo Senhor. Ah, mas eu queria ir por aqui, mas eu não vou porque eu faço isso pelo Senhor. É uma dependência, gente. Esse homem se transforma. Ele transforma a sua vida. A ponto dele querer, ele está tão feliz que ele quer dar dinheiro para Eliseu. Vocês vão ver nessa passagem. Ele quer dar tudo que ele trouxe de presente. É normal. Quem tem a linguagem de amor de presente, ela quer dar presente. Eliseu para e faz assim, ó. Não. Olha que sábio esse profeta. Não. Ele deixou claro naquele momento. Porque vocês concordam que Naamã podia perder a sua conversão ali? Falar, meu, fizeram isso por causa do dinheiro. Ali ficou claro. O Senhor não recebe favores, não precisa de nada. O Senhor fez para que a glória se manifestasse na sua vida. O livro inteiro é maravilhoso, mas esse capítulo é apaixonante, porque é nós entrando várias vezes nesse Rio Jordão. Ai, será que ele está muito barrento? Esse barro que está dentro do Rio Jordão, esse rio tão pequenininho, é o nosso mundinho, gente. Esse barrinho é as coisas que o Senhor está tentando falar com a gente, mas ainda não quer. Nós precisamos nos render assim como Naamã. Esse último banho que vem trazendo a cura para ele, para nunca mais, traz uma cura de uma forma tão grandiosa, que ele vira para Eliseu, que daí ele está diante de Eliseu, e fala o que para Eliseu? Quero te pedir, ele trata Eliseu como Senhor. Você imagina? O cara fez maior bagunça na vida do cara, no país do cara, a nação do cara. O cara está diante, humilde ali, falando assim, eu queria pedir algo ao Senhor. Eu queria pedir se eu poderia levar as minhas mulas, terras desse lugar, porque eu nunca mais farei sacrifícios a outro Deus. Mas eu também quero pedir perdão, porque eu tenho meu rei. Ele está falando de rei. Ele está falando do rei que ele serve, que vai continuar fazendo os seus sacrifícios, as suas ofertas, as suas orações para os deuses deles, só que ele precisa dar apoio no braço para o rei. Gente, eu sinceramente vejo esse comandante do exército mudando a vida desse rei. Porque você concorda que se eu ando do lado do pastor Andrei aqui, ó, a gente tá junto, vai ficando parecido, não é? Vai ficando parecido. A palavra de Deus não conta mais. Mas eu peço a Deus sempre que o Espírito Santo fala assim, Senhor, o que será que deu isso? Eliseu fala para ele assim, vai em paz. Se o Naamã virasse para vocês, vamos por exemplo, virasse para o Breno e falasse, Breno, deixa eu te falar, eu mudei minha vida, me transformei. Ó, a partir de agora, eu vou oferecer minhas orações somente a Deus. Só que quando eu chego lá na minha casa, todo mundo, eles acendem vela para o santo, um monte de coisa, todo um lugar difícil. Breno, vou colocar você, Breno, posso colocar você? Breno viraria, será que viraria e falaria que nem Eliseu? Vai em paz? Não, você precisa largar essa vida. Olha a importância, né, do discipulador com amor. Eliseu, eu tenho certeza que Eliseu confiava tanto em Deus que ele sabia que o processo aconteceria aos poucos ali. A gente sabe que essa função, por exemplo, esse rei dessa época era Ben-Hadad, o nome dessa função, desse rei, o rei de Naamã.
que era o rei da Síria ali. Só que essa era uma posição, era como o faraó, como o nosso presidente, era uma posição. Eu acredito que nós só saberemos na glória o final dessa história. O final dessa história é muito bonita. O final dessa história, que simples águas, depende de você estar lendo, você vai falar, simples banho curou ele. Mas não era somente o rio. Primeiramente foi a fé que foi nascendo. Viu que não é rápido? Nele, eu vim aqui para a igreja hoje, primeira vez que eu estou aqui, mas confesso a você que não tenho essa fé. Mas viu Naamã? Naamã também não tinha. Aquilo foi construído a cada banho. E que vocês possam entender que foram 7 banhos, e o número 7 na Bíblia representa tudo perfeito, tudo acabado. E eu creio que o Senhor não vai deixar nada acabado dentro do coração de vocês. Que Ele possa fazer esse processo lindo de santificação na sua vida, assim como Ele fez em Naamã e assim como Ele fez na minha vida. Eu estou diante de vocês, eu sou um testemunho de alguém que perdoou, alguém que me machucou muito. E hoje eu amo essa pessoa. Todas as vezes que ela precisa de mim, eu posso estar ocupada, eu procuro estar presente, porque eu falo, é a maneira, cada dia que eu desço nessas águas e o Senhor me santifica um pouquinho. Você fala assim, nem se conseguiu amar de novo? Consegui amar de novo. Ah, mas nem se recebe na sua casa? Imagine que alegria que foi o dia que eu preparei um almoço para receber em casa. Tudo que a gente fala, tudo que a gente tem ouvido dos coaches, tudo que a gente tem ouvido na internet, perdoa, mas não mais perto. A minha alegria, o selo do Espírito Santo, ele fechou no dia que eu abri o portão e ela veio entrando e eu não sabia o que eu fazia para receber com muita alegria. Vocês querem saber se algum dia ela me pediu perdão? Nunca. Mas não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com nós. Quem pede perdão é os filhos de Deus. Quem serão curados? Mas nele tem que chegar nesse ponto, nós vamos ter que chegar. Nós vamos ter que se prostrar. Nós vamos ter que se quebrantar diante do Senhor. E a oração, quando estiver difícil para você, nos procura aqui na igreja. Fala, ore por mim, pastor, pastora, liderança, amigos que estão aqui. Pede ajuda. Talvez você não tenha identificação comigo, mas você vai ter identificação com os pastores, pastor Andrei. Às vezes você não vai ter identificação comigo e com o pastor, mas vai olhar para alguém na igreja e falar assim, eu me identifico mais com ele. O Rio está ali na porta. Pode ser que você olhe e fale assim, eu me identifico falar mais com ele. Está tudo certo. Só que não fique sem alguém orar por você, nesse momento que você estiver sangrando. Não fique sozinho. Não esqueça dessa história. No começo era o quê? Era um cara que destruiu uma nação. Levou cativo uma menina que ele não podia ter feito. Da onde ele recebeu misericórdia? Dessa mesma nação. E que vocês possam entender por que a nação de Israel é tão amada por Deus. Porque Deus queria colocar um exemplo de modelo para nós. E até nos momentos que elas falharam, até o momento que a nação de Israel falhou, porque você vai encontrar momentos na Bíblia que ela falhou, você vai ver que a palavra se encaixa certinho com você, e você vai ver Deus em cada momento desse. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu quero convidar vocês a estarem de pé. Quero pedir para que vocês coloquem a mão no coração de vocês, que eu gostaria de orar por vocês. Antes de encerrar essa noite, gostaria que vocês fechassem seus olhos, que vocês pudessem examinar a cada um. Quero pedir a vocês que coloquem a mão no coração, porque normalmente é como uma muralha. E a Bíblia diz que, nossa, se o coração de um homem for que nem uma muralha, é muito difícil a gente entrar. Mas a gente não entra mesmo. Nós é que não entramos. Mas existe o nosso amado Consolador que entra. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante de uma igreja, Pai. Diante de pessoas, Senhor, almas, Senhor, sedentas por Ti, Pai. Ninguém, Senhor, que está aqui nessa noite, veio à toa, Pai amado. Ninguém, Senhor, veio aqui para cumprir uma obrigação, Pai.
Todos que estão aqui, Senhor, estão sedentos de Ti, Pai. Cada um carrega suas dores, Senhor, suas imperfeições. Muitos não se acham dignos, Senhor, nem de estar aqui. Muitos, Senhor, não conseguem orar, porque ao pronunciar o Teu nome, acha que o Teu nome é tão sagrado, que o Senhor está tão longe que não pode ouvi-lo. Nós Te pedimos, Senhor, sara, Senhor, sara a nossa igreja, Pai. Sara cada um dessas almas, Senhor, que estão aqui. Santifica, Senhor, e purifica cada um, Senhor, porque sabemos que Tu é a água que vem a jorrar para dentro de nós, Pai. Que a Tua água, Senhor, que a Tua palavra venha purificar nossa vida, Pai amado. Te apresentamos, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de Te buscar. Tem pessoas aqui, Senhor, que não se acha digno de receber uma santa ceia, Pai, porque acha que a sua vida é tão impura que ao receber a sua condenação está nisso, Pai. Traga essas pessoas aos Teus pés, Senhor. Traga toda essa igreja, Senhor, aos Teus pés. Senhor, visita, Pai, a comunidade da Água Quente, Senhor, em Taubaté. Coloque essas pessoas, Senhor, para enxergar quem elas são e como elas estão. Senhor, só existe uma pessoa, um nome capaz de tampar esse vazio, Senhor, que está dentro dos corações. É o Teu nome, Senhor, poderoso Jesus. O Teu nome, Senhor, pode sim tampar esses corações, esse vazio. Senhor, quanta solidão há entre nós aqui nessa noite, Pai. Quantas pessoas não se sentem amadas por Ti, Pai, nem pelos outros. Quantas pessoas estão sozinhas, Senhor. Não tem ninguém. Levanta, Senhor, levanta pessoas, levanta discipuladores, levanta pessoas com o coração cheio de amor, mesmo que estejam preparadas para ser machucadas, Pai. Senhor, Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que a palavra, Senhor, entre em cada coração, Pai. Não permita, Senhor, que o diabo venha roubar, Senhor, e dispersar, Senhor, para no dia de amanhã esquecer de tudo que ouviu. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode. Então nós Te pedimos, convença, Senhor, a cada um que está aqui, que Ele é o intercessor, Ele é um soldado de guerra, Ele é alguém que vai lutar pela sua vida sim, mas Ele é alguém que vai abaixar para segurar o braço daqueles que estão pecando, Pai, que vai estar do lado do erro, do lado da idolatria, Pai, mas Ele vai estar, Senhor, a ponto de resgatá-lo, Senhor Deus. Senhor, Te agradecemos por tudo e Te pedimos, pousa sobre nós, amado Consolador, pousa sobre nós. Obrigada, Jesus.